Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se? Quando o arcebispo de Milão, São Carlos Borromeu, estava para aplicar as determinações do Concílio de Trento em sua arquidiocese, a fim de renovar a vida espiritual do clero e dos fiéis, o santo arcebispo quis se aconselhar com outro santo, São Félix de Cantalice. Se São Carlos ficou surpreso ou decepcionado com a resposta, não sabemos. Mas o santo capuchinho deu ao arcebispo apenas um conselho. Eminência, faça com que seus padres rezem bem o seu ofício. Tudo já está aí. Um conselho muito semelhante ao de São Félix foi dado por São Pio V, que também viveu no século XVI. O Papa do Concílio de Trento disse que haja confessores idôneos e assim haverá a reforma plena e inteira dos cristãos. Mas qual é o laço que une a palavra dos dois santos? São Félix de Cantalice parecia dar a máxima importância ao ofício divino na reforma do clero, enquanto São Pio V parecia considerar o sacramento da confissão o elemento mais importante da santificação das almas. Pois o laço que liga a palavra de um e de outro santo é a liturgia. Afinal de contas, caros fiéis, o ofício divino é um ato litúrgico, mesmo quando o sacerdote reza o seu breviário em particular. Da mesma maneira que o sacramento da confissão é um ato litúrgico, tanto quanto a Santa Missa. O que nós devemos compreender na palavra dos santos é que eles não veem nenhuma possibilidade de recristianização da sociedade enquanto houver tanta negligência, tantos defeitos, tantos abusos ou sacrilégios na liturgia. A liturgia está necessariamente no centro, no coração da recristianização da sociedade. E foi por isso que a contra-reforma do Concílio de Trento produziu tantos frutos, porque a Igreja se manteve fortemente apegada ao seu rito da missa, coibindo todos os abusos e adulterações por parte dos protestantes, assim como empreendeu uma verdadeira reforma do clero, graças aos numerosos santos que a providência deu para a Igreja naquele tempo. Seja São Carlos Borromeu, seja São Pio V, seja São Vicente de Paulo. Em resumo, a ação santificante da liturgia, unida à santidade dos próprios ministros sagrados, produziu a reforma da cristandade. Mas por que a liturgia é o elemento mais importante de toda a reforma moral e espiritual das almas?
A liturgia parece um conjunto de cerimônias que só tem valor para aquelas almas que se mantêm fiéis à igreja, sendo que para converter ou então para reconquistar as almas extraviadas, por acaso não seria mais eficaz usar de outros meios, como a pregação ou a catequese? Na verdade, caros fiéis, a liturgia continua ao longo da história. A liturgia continua de um modo muito real, ainda que misterioso. A liturgia continua a presença, a ação e as palavras de Jesus Cristo no mundo. Assim como o corpo humano que nosso Senhor assumiu no mistério da encarnação, foi instrumento da sua ação divina, foi instrumento para ele manifestar o seu amor excessivo por nós no mistério da paixão. De modo semelhante, caros fiéis, nosso Senhor se serve da liturgia como instrumento, a fim de continuar a sua ação santificadora na vida da igreja. Então, essa é a excelência da liturgia. Ela é como que a extensão, a continuação do mistério da encarnação. Pela liturgia, Jesus Cristo em pessoa continua agindo nas almas, santificando as almas, tocando as almas, ainda que de um modo misterioso, por meio de ritos misteriosos. Quando nosso Senhor encontrou no caminho um cego de nascença, mesmo podendo curá-lo com uma única palavra sua, ele preferiu se servir de um instrumento externo, a saber, ele cuspiu no chão, fez lodo com a própria saliva e ungiu os olhos do cego, enviando em seguida o cego para lavar os seus olhos na piscina de Siloé. Ora, se nosso Senhor quis curar um cego por meio da lama, então não nos sobra dúvidas sobre a sua ação santificadora por meio dos sacramentos e da liturgia. E sendo Jesus Cristo o sumo sacerdote da nova aliança, é sempre Ele quem age e quem santifica por meio dos ministros sagrados. É sempre Ele quem apresenta ao Pai as orações da Igreja por meio da liturgia. Então essa é a excelência da liturgia, caros fiéis. A liturgia continua de um modo muito real, ainda que misterioso, continua a presença, a ação e as palavras de Jesus Cristo no mundo. A liturgia é como que a extensão do mistério da encarnação. Além disso, a liturgia é o primeiro e principal alimento que nosso Senhor deu para a sua igreja. De fato, todo o corpo precisa de nutrição para crescer, desenvolver-se e cumprir suas funções. Se um corpo estiver subnutrido, o crescimento e o desenvolvimento desse corpo ficarão comprometidos. Pois o alimento que nutre e desenvolve o corpo místico de Cristo, que é a igreja,
Esse alimento vem da liturgia, especialmente da Eucaristia. É a liturgia que desenvolve nas almas a vida de Jesus Cristo. É a liturgia que assimila as almas a Jesus Cristo, aos mistérios da vida de Jesus Cristo, por meio dos tempos litúrgicos, que associa as almas ao tesouro infinito de méritos que nosso Senhor tem a distribuir às almas, e que Ele o faz principalmente por meio da liturgia. É por isso que toda a reforma moral e espiritual das almas estará comprometida quando a liturgia não ocupa o coração da vida do clero e dos fiéis. Foi a liturgia que penetrou as almas de um espírito genuinamente cristão, um espírito de piedade, de humildade, de caridade e de tantas outras virtudes, quando a cristandade começou a tomar forma com a conversão dos povos bárbaros. Se a liturgia é o primeiro e principal alimento das almas, então não erramos se dizemos que a cristandade foi gerada a partir da liturgia, que a força vital da cristandade foi a liturgia. No entanto, não seria um exagero dar tanta importância à liturgia na cristianização dos povos, sendo que sem a pregação, sem a catequese, não seria possível converter os pagãos para a verdadeira fé. Não há dúvidas de que a pregação e a catequese têm a sua devida importância, pois, como diz São Paulo, a fé vem pelo ouvido. Por outro lado, a própria pregação não seria tão eficaz sem a liturgia. Porque é por meio da liturgia que se põe em prática aquilo que se aprende na pregação ou na catequese. Em outras palavras, a liturgia reveste de afeto, reveste de reverência as verdades de fé, para que elas nos toquem mais profundamente. Ouvindo a pregação ou a catequese, podemos aprender sobre o mistério da paixão. Mas é durante o silêncio em torno da consagração da hóstia e do cálice que compreendemos finalmente que nenhuma palavra humana é suficiente para expressar a caridade de nosso Senhor no sacrifício da cruz. Portanto, é a liturgia que dá vida às verdades de fé, que as põe em prática, que as reveste de afeto e de reverência. Pela liturgia, a fé nos toca também no coração, não apenas na inteligência. É por esse motivo que, quando a liturgia vai mal, a fé também vai mal. Porque as almas são privadas do afeto e da reverência com que a liturgia sempre revestiu as verdades de fé. Se, ao longo da história, a liturgia se serviu de tantas repetições, de orações que se repetem, como o triplo Kyrie eleison para cada pessoa divina, ou de gestos que se repetem, como as inúmeras inclinações e genuflexões diante da cruz ou da presença real.
a razão dessa insistência é muito simples. Todo hábito depende da repetição. Sem repetição, não se adquire nenhum hábito. Isso significa que sem a liturgia, ou melhor, sem a frequentação constante da liturgia, nós arriscamos não adquirir reverência e afeto pelas coisas santas. E assim observamos, caros fiéis, que em certos ambientes a igreja mais parece um espaço recreativo, onde as pessoas conversam, riem, socializam, porque nesses ambientes as almas não foram educadas à reverência. Mas como já sabemos, quem forma esses bons hábitos é a liturgia. Então voltamos ao mesmo princípio. Quando a liturgia vai mal, a fé também vai mal. Pois os próprios católicos se comportam como se não tivessem fé. Isso significa, mais uma vez, que não é possível empreender a reforma moral e espiritual das almas apenas ensinando as verdades de fé. Pelo contrário, é preciso demonstrar, é preciso oferecer um modelo, um espelho da reverência, da adoração, da contrição, da reparação e de tantos outros afetos que são devidos a nosso Senhor. É preciso oferecer às almas um modelo, um espelho de todos esses afetos. Então a liturgia é uma escola de vida cristã que molda as almas desde o seu íntimo, que educa as almas ao afeto e à reverência pelas coisas santas, a fim de torná-las mais dispostas para receber a graça. Faltando a ação da liturgia, a reforma moral e espiritual das almas estará comprometida, porque os próprios católicos passarão a comportar-se como se não tivessem fé, até o momento em que perderão a própria fé. É por esse motivo que os sacerdotes do Instituto Bom Pastor fazem suas as palavras de São Bento em sua regra. Pois na regra de São Bento está escrito: Nihil operi Dei preponatur, ou seja, que nada se anteponha à obra de Deus. Mas o que é essa obra mencionada por São Bento em sua regra? A obra de Deus, o Opus Dei, segundo São Bento, é a liturgia, ou melhor, o ofício divino. O ofício divino tem prioridade absoluta na vida monástica beneditina. O ofício divino é a razão de ser do monge beneditino. Em certo sentido, isso se aplica ao nosso trabalho sacerdotal. Na medida que os padres do Instituto Bom Pastor fazem da Santa Missa, da liturgia celebrada segundo o rito romano tradicional, o fundamento de todo o seu apostolado. Faltando esse fundamento, faltando o fundamento da liturgia, faltando o fundamento do rito romano tradicional, nós estaremos condenados a dar mais importância ao nosso trabalho humano como sacerdotes,
Ou seja, aquelas coisas que nós fazemos fora do altar. E isso certamente seria uma desordem. Afinal de contas, é necessário que a obra de Deus tenha prioridade sobre a nossa obra humana. O coração do nosso apostolado deve consistir em alimentar as almas da vida de Jesus Cristo por meio da liturgia. É verdade que um sacerdote faz muito bem pelas almas quando ensina o catecismo, quando atende as almas em direção espiritual, dentre outras obras apostólicas. Mas nada disso é o coração do sacerdócio. Se o sacerdote não aproximar as almas de Jesus Cristo, que opera nos sacramentos, que age na liturgia e que vive na Eucaristia, enfim, se o coração do sacerdócio não for a obra de Deus, Deus que age na liturgia, na Santa Missa e nos sacramentos, qualquer esforço humano do sacerdote será estéril. Porque nenhuma ação humana do sacerdote pode produzir nas almas o que a Eucaristia produz em nós. Nenhuma ação humana do sacerdote pode produzir o que a confissão produz em nós. E assim por diante. Então, ainda que o sacerdote seja muito apostólico, ainda que ele empreenda muitas obras em vista da santificação das almas, nada disso é o coração do sacerdócio. Pois nenhum esforço humano do sacerdote recebe da graça divina aquela eficácia que apenas os sacramentos possuem. Isso quer dizer que o coração do nosso apostolado, é a liturgia. É a liturgia celebrada no rito romano tradicional. Em outras palavras, o coração do nosso apostolado é a obra de Deus, a obra que nosso Senhor operou em nosso favor por meio do mistério da paixão. A obra humana do sacerdote não merece a mesma importância que a obra de Deus. A obra humana do sacerdote está subordinada em todos os aspectos à obra de Deus. Nenhuma conferência vale o que a missa vale. Nenhuma direção espiritual vale o que o sacramento da confissão vale. Nenhuma pregação vale o que a elevação da hóstia vale. É por isso que as almas que mais aproveitam do nosso apostolado são as almas que mais se importam com a nossa liturgia. As almas que mais querem conhecê-la, as almas que mais querem amá-la, as almas que põem a nossa liturgia no coração da sua vida católica, como o bem mais precioso da sua vida católica. Por outro lado, as almas que menos aproveitam o nosso apostolado são as almas que não percebem a primazia que a obra de Deus merece com relação à nossa obra humana. E por isso estão sempre circulando nos mais diversos ambientes, sempre à procura de um grupo de estudos aqui, um grupo de amizades acolá, um grupo de profissionais católicos aqui, um grupo de pais católicos acolá, e assim por diante. Para essas almas, a liturgia é um mistério que não lhes interessa tanto. Para essas almas, o que mais importa é a obra humana, é o que os homens podem fazer. E quando uma alma se importa mais com a obra dos homens
do que com a obra de Deus, ela passa a praticar a religião movida cada vez mais por motivos humanos do que por motivos sobrenaturais. Nesse sentido, o que muitas vezes afasta essa alma, qualquer alma, do nosso apostolado, não é uma razão sobrenatural, e sim razões humanas. A ausência de um grupo disso, a ausência de um grupo daquilo, porque em outro ambiente há grupo de amigos católicos, de pais católicos, de profissionais católicos, de ativismo católico e assim por diante. São motivos aparentemente justos, mas no fundo são motivos humanos e naturais. No fundo, a escolha se funda em razões muito humanas e pouco sobrenaturais. Quando uma alma está movida por razões humanas, motivos sobrenaturais contam muito pouco. Portanto, caros fiéis, nesse domingo do Bom Pastor, façamos um esforço para ter sempre presente em nossa consciência as razões que nos trouxeram até aqui. Nós estamos aqui porque para nós nada deve se antepor à obra de Deus. Nada é mais importante do que a obra de Deus. Nada é mais importante do que a nossa liturgia, do que o rito romano tradicional. Se por uma desgraça a nossa capelania perder muitas de suas atividades, se por uma desgraça perdermos as nossas mais variadas conferências e formações, se por uma desgraça não houver mais altares tão enfeitados, se não houver mais incenso, ou se perdermos as vozes que compõem a harmonia das polifonias, ainda assim, não teremos perdido o essencial, não teremos perdido o rito romano tradicional. E isso é motivo mais que suficiente para permanecermos firmes no apostolado, mesmo que por uma desgraça tenhamos perdido todo o resto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.